E eu trouxe hoje uma analogia, eu quero que você acompanhe essa analogia, tá? Então, novamente torno a informar que esse vídeo vai ser um pouquinho mais comprido, mas olha, eu tenho muita certeza que essa analogia que eu bolei pode ajudar você. Eu queria até que você comentasse se foi bacana essa maneira que eu vou abordar esse assunto para que você tenha maior entendimento. Então vamos lá, vamos começar a falar dessa analogia que eu falei para vocês. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vamos falar que acabei de falar para vocês que a grande maioria das nossas orquídeas, elas crescem como epífitas escolhendo troncos, né? Quando a gente traz essas plantas para casa, a gente escolhe vasos, beleza? A maioria das nossas orquídeas está em vasos, isso existe em vários cultivadores que cultivam em tronco, em cachepô, né? Mas ilustrando o cultivo dentro de casa, a maioria das vezes nós escolhemos vasos plásticos, né? E aí então, na natureza, vamos falar que essa orquídea, ali, ela montou o seu castelo, né? Ela foi até ali para ter o seu reinado. Ela decidiu que o seu reino seria naquela árvore, na natureza. Em casa, o seu reinado será dentro do nosso vaso, tá? E aqui será o grupo de pessoas que vai estar dentro dessa fortaleza aqui. E eu vou determinar para vocês o que é o cultivo de raiz de orquídea para que vocês realmente entendam a importância que tem tudo isso aqui para esse reinado que nós estamos usando nessa analogia de hoje, tá bom? Vamos começar então falando que quando a gente escolhe, ou a orquídea mesmo na natureza escolheu a árvore, ela já montou então, ela já escolheu aonde vai ser a base desse reinado, é ali que ela vai viver, é ali que ela vai conviver, é ali que ela quer se esparramar, é ali que ela vai fazer de tudo para sobreviver. No caso do vaso será a mesma coisa. O que acontece então nesse reinado aqui? A primeira coisa que tem que acontecer é as raízes crescerem, porque as raízes serão os soldados. Os soldados desse reino serão as raízes. É as raízes que vão atrás da água, é as raízes que vão atrás da alimentação para que esse reinado possa sobreviver. Nós subindo das raízes para o pseudobulbo, nós temos então todo o armário desse reinado, né? Esse reino contém os armários onde serão tudo armazenado. Tudo que esses soldados forem buscar na alimentação, seja na água ou na alimentação, ela vai trazer para o pseudobulbo da nossa orquídea. E será aqui que ela vai armazenar nutrientes e água. Quanto mais gordinho estiver o nosso pseudobulbo, isso significa, tá, que os soldados cumpriram um bom papel, que ela está recebendo água adequadamente, sobretudo nutrientes também. Seguindo nessa analogia, as folhas das nossas orquídeas são o telhado desse castelo. É ele que mede a intensidade da luz, fazendo com que esse castelo esteja sempre sobre boas condições. É através das folhas, né, que nós temos a maior quantidade de fotossíntese desenvolvida pela planta, assim também como a clorofila. Querendo dizer para vocês que essas plantas com raízes também, de alguma forma, produzem fotossíntese, tá? Isso já foi comprovado, estudos realizados principalmente com as Phalaenopsis, uma vez que Phalaenopsis é a epífita e as outras, a gente poderia retratar para esse epifitismo no mundo das orquidáceas, de que muitas dessas plantas podem sim passar por esse processo de fotossíntese através das suas raízes ou até mesmo outros órgãos, tá? Estudos são muito poucos em cima das orquídeas propriamente dita, né? Mas já se sabe que isso acontece. Bom, nessa analogia então nós temos o telhado do nosso castelo, nós temos o armazenamento do nosso castelo e nós temos os soldados. O que acontece quando você não tem os soldados que vai buscar alimentação, quando você não tem os soldados que vai buscar água para proteger o seu castelo, né? Acontece que você tem uma planta que vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui para vocês, para isso ficar cada vez mais claro. Aqui nós temos a floração de uma labiata, tá? Ela está com floração. E nessa analogia, a floração é o rei. Ele é o rei de todo esse reinado aqui. Nós cultivamos orquídeas para ver floração uma vez ao ano. E é justamente a quantidade de vezes que esse reinado vê o rei. Porque ele só vem uma vez ao ano para agradecer tudo que foi entregue para ele e seu reinado. Então a floração, que acontece uma vez ao ano,
é aquele momento que o rei aparece e diz assim, legal, tudo que vocês fizeram, a alimentação que vocês me deram, a água que vocês forneceram, a fortaleza que vocês criaram para esse reinado, eu estou aqui para contemplar com vocês esse momento, um agradecimento do rei para esse reinado. É a floração. Só que nem sempre o rei aparece para agradecer. Às vezes ele aparece dizendo que ele está passando por um momento difícil, que o reinado dele não está legal. É o caso, por exemplo, dessa planta aqui. Nós temos um reinado onde o vaso de plástico foi utilizado, né? Aqui é onde a gente estabeleceu a base desse reino. E nós temos aqui grandes sinais de desidratação, que é onde deveria de ser fornecido. Aqui nós deveríamos de ter aquele pseudobulbo gordinho, né? O que significa? Que os soldados aqui falharam, que os soldados aqui não entregaram para essa planta o armazenamento que necessário foi durante o período de onde ela tinha que armazenar tanto nutrientes assim também quanto como a água que ela recebeu, certo? Mas por que esses soldados, que são as raízes, falharam? Porque ela não desenvolveu raiz. Olha aqui, ó, eu vou tirar do vaso para que vocês possam ver que quando nós não temos soldados nesse castelo, nós temos uma planta que está se dizimando. Olha aqui, raízes completamente escuras, o que significa que esses soldados aqui estão dizimados. Esses soldados aqui, eles não fornecem água para essa planta, eles não vão atrás de água, eles não vão atrás de alimento. Então, esses soldados aqui não contribuem com esse castelo mais. O que é necessário acontecer aqui é que tenha que chegar soldados. Nós precisamos fazer que as raízes comecem a crescer. Somente assim essa planta poderá novamente ter uma oportunidade. Mas por que, Fábio, que ela sem raízes, mesmo toda engrunhada, o rei apareceu, né? A floração aconteceu. É o último chamado do rei, é o pedido de socorro do rei. A floração nesse estágio aqui, ela vem justamente porque a orquídea não enraizou, certo? E aqui ela tem a oportunidade de, através da floração, fazer com que o polinizador venha aqui, faça a polinização nela, ela gere então sementes e antes dessa planta ser completamente dizimada, ela rompa a cápsula e essas sementes sejam espalhadas pelas terras em volta e ela possa voltar a ter a oportunidade de ter um reinado. É isso que acontece com uma planta que está nesse estágio aqui. Por vezes você pode ver esse estágio de engrunhamento, tá? Você também pode ver amarelamento muito grande nas folhas, assim também como características de enrugamento, que é quando a sua folha começa a dar aquela enrugada. E quando tiver num estágio assim, sempre observe o teu vaso, gente. Vá no vaso, porque normalmente o que aconteceu é que as suas orquídeas estão sem raízes. Orquídeas sem raízes são orquídeas que não têm os soldados para ir buscar essa alimentação, né? Então as raízes não têm como absorver nada. Essas raízes estão dizimadas, elas nada absorvem. Não importa o quanto eu molhe, não importa o quanto eu adube, não vai resolver nada, porque a planta não está conseguindo absorver nada. Então olha só, a raiz da orquídea eu falava para vocês que é feita pelo meristema, e aqui nós temos a característica do velame. O velame é como se fosse uma esponja. Ele é quem vai passar a umidade, ele que vai entregar nutrientes, ele que vai passar a água para a raiz da orquídea, que está aqui dentro. Deixa eu pendurar aqui para eu mostrar para vocês. Já fiz isso em um vídeo recente, vou fazer novamente para que você tenha ideia do que é raiz de orquídea. Raiz de orquídea é isso. O velame é o protetor. Ó, aqui, ó. Raiz de orquídea, velame. O velame, ele encapa a raiz da orquídea, tá? Então, esse soldado se complementa assim, ó. Ele é um soldado que, inclusive, é protetor da raiz. É o velame. E é ele que, quando você molha, é ele quem absorve essa água e passa a água necessária para a raiz. Uma outra coisa que você cultiva bem as suas raízes é o que eu acabei de dizer para você. Plantas epífitas, os orquidófilos querem dentro do vaso desse castelo, comportada, que não se mexa, que cresça bonita, como uma samambainha linda. Não vai acontecer porque ela gosta disso. As orquídeas caminham. As epífitas, por
por natureza fazem isso. Eu posso pegar vários vasos para vocês, onde aqui, por exemplo, essa encíclia, eu plantei ela num vaso com casca de pinos, com macadâmia, com carvão, com esfagno, e coloquei um tronquinho aqui na ponta. Ó. Aonde ela foi? Olha só onde eu plantei. E olha onde ela foi. Dá para entender? A gente precisa começar a entender isso. Quando a gente está falando de cultivo de orquídeas, não é como a gente quer ver essas orquídeas dentro do nosso espaço, mas como elas querem viver lá. A escolha não é nossa, mas da orquídea. E quanto mais a gente teima em não fazer o que a orquídea pede, mais prejudicial, mais complicado, mais complexo fica o cultivo de orquídea. O que eu quero dizer para vocês é, abram mão dos substratos, plantem suas orquídeas epífitas em tronco? Não. Vamos esclarecer esse ponto. O que eu quero dizer para vocês é, usem sim o substrato, como eu faço uso também. Mas lembre-se de usar substratos com granulagens maiores, permitindo que dentro desse castelo, quando esses soldados, que são as raízes, vierem, tenham condições de se enraizar, de se agarrar, para que ele possa crescer, sair para fora como vai ser normal. Isso é processo normal, aliás, muito mais do que normal. Isso é excelência de cultivo, o nome disso aqui se dá, é excelência de cultivo. Quando a gente percebe isso aqui. Agora os orquidófilos vão lá para ver o vaso bonitinho, pega uma tesoura e corta tudo isso aqui fora, para deixar o vaso, arranca todas essas raízes que estão grudadas no vaso, para deixar bonitinho para os olhos da visita. Ou até mesmo para ele, que ele não quer ver, ele quer ver tudo arrumadinho. Aí ele já vê assim, saindo para fora do vaso, que a gente recomenda, até que a gente faça um replante, a verdade é essa, num ponto desse aqui, já temos que replantar e tal. Mas o cara já pintou um pseudobu para fora do vaso, a hora de replantar. Temos que ter cuidado. Então, raiz de orquídea, eu falava do replante. Você, se replantar uma planta fora de época, você elimina todos os seus soldados, que são as raízes. Você elimina as suas raízes. Vou falar para vocês de uma planta que, se você fizer isso, você pode se dar mal. Pode se dar bem, por sorte, mas pode se dar mal. Brasileia purpurata, ou Cattleya purpurata, como preferir. Ou até Lélia purpurata. É o tipo de planta que só pode ser mexida no período mais frio, junho e julho. Ali é uma planta que ela tem a sua atividade nas suas raízes, ela começa a ter mais soldados, ou a procurar emitir soldados, justamente nessa época do ano. Então, é antes da sua floração, é antes. Então, quando a gente faz esse replante em junho e julho, a gente favorece essa planta a enraizar no substrato novo que nós escolhemos, certo? E depois, lá para outubro, novembro, né, elas vêm na sua floração tranquila, florescem linda e maravilhosa. Se você faz, como muitas pessoas fazem, replante de uma Brasileia purpurata, depois da sua floração, certo? Acabou a floração, vai lá, tira do vaso e vai replantar, ela vai estar inativa, porque é o que acontece com a Brasileia. Aliás, as nossas orquídeas, em grande maioria, principalmente as epífitas, têm como característica de vida florescer e entrar no estado de inatividade após a floração, porque a floração faz com que ela tenha grande energia gastada para manter as suas flores, e ela tem ela entra em estado de inatividade justamente para recuperar essa energia depois dela dispor de tanta energia assim, certo? Então a gente tem que ter cuidado até com o momento desse replante, para não prejudicar raízes. Procure sempre fazer buscas e pesquisas da planta que você quer replantar, para que você saiba qual o melhor momento de fazer o replante dela. Muitas vezes, exatamente depois que ela floresce, ela volta desse estado de hibernação, para que ela comece a trazer enraizamento e nova brotação. Esse é o momento realmente de você fazer o replante. Atividade na planta. O momento do replante é atividade na planta. Ela passa a emergir uma brotação, desse broto vem raízes. É muito comum isso acontecer. Esse é o sistema de vida próspero das nossas orquídeas, tá? Então, cultivar raiz de orquídea é saber também a época certa de mexer no vaso da troca, para quê? Imagine que ela está toda agarrada aqui. Se eu descolo ela daqui, se eu desagarro todos esses soldados daqui numa época inadequada, esses soldados não estarão preparados para se enraizar no novo castelo, em nova terra. E você pode, então, ter todo o seu
castelo dizimado, suas plantas, nesse caso, tá bom? Oh, muito bem, meus amigos, esse foi mais um corte, né, dessa live que eu fiz, para que você pudesse principalmente acompanhar os principais momentos, né, os principais assuntos, para que pudesse trazer mais conhecimento para o seu cultivo. Espero ter agregado alguma coisa para você. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até lá! Tchau!